1916, em 1940 e em 1944, as guerras mundiais não permitiram que os Jogos Olímpicos acontecessem. E em 2020, a maior crise sanitária dos últimos 100 anos adiou em um ano os Jogos Olímpicos de Tóquio. E depois de mais de um ano de sofrimento, de destruição e de luta, torcer para o início dos Jogos Olímpicos é acreditar na superação humana, é acreditar no fim da pandemia. Sem dúvidas, estes Jogos Olímpicos não será como os outros. Não vai ter gente nos estádios. As pessoas estarão distanciadas, cada um na sua casa, torcendo pelo seu país, torcendo pela medalha, torcendo pela saúde, torcendo pela vida. Em 2021, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 serão feitos de esperança. Estes são os Jogos da Superação. Dossiê: a história das Olimpíadas. Cidadãos de diversas cidades-estado da Grécia Antiga peregrinavam até a cidade de Olímpia para participarem de jogos. Segundo registros históricos, Coroebus, um cozinheiro da cidade de Elis, foi o primeiro campeão olímpico. Na mitologia grega, os Jogos de Olímpia foram criados pelo herói Hércules e o deus Zeus. Segundo a lenda, foi Hércules o primeiro a chamar os Jogos de Olímpicos e estabeleceu o costume de explorá-lo a cada 4 anos. A lenda persiste que após Hércules ter completado seus 12 trabalhos obrigado pela deusa Hera, ele construiu o Estádio Olímpico como uma honra a Zeus. Após sua conclusão, ele andou em linha reta a 200 passos e chamou essa distância de estádio. Essa explicação mitológica organizava o entendimento que se tinha sobre o esporte olímpico à época. Sempre que os jogos eram abertos, havia todo um rito de sacrifício de animais a Zeus e cada competição tinha em dada medida alguma relação com o culto a essa divindade. Nos jogos antigos destacaram-se provas de corrida, que eram chamados de dromos, pentatlo, boxe, luta livre e eventos equestres. Mas até a sua 13ª edição, a única modalidade dos jogos era a corrida. Os Jogos Olímpicos chegaram a seu apogeu entre os séculos 6 e 5 a.C., mas depois perderam gradualmente a importância, enquanto os romanos ganharam poder e influência na Grécia. Segundo alguns autores, o declínio do espírito olímpico não se inicia no período romano, e sim no período helenístico. Uma das causas mais importantes para se compreender esse declínio é a mudança do status de cidadão-soldado para súdito. Um consenso não há, mas a data mais provável para o fim dos Jogos Olímpicos é 393 d.C., quando o imperador Teodósio I declarou que todas as práticas e cultos pagãos seriam exterminados. Outra data provável para o fim dos Jogos Olímpicos é 426 d.C., quando o seu sucessor, Teodósio II, ordenou a destruição de todos os templos gregos. Os Jogos Olímpicos não voltaram a ser realizados novamente até o final do século XIX. Motivado pelo ideal da educação através do esporte, o barão de Coubertin, Charles Frederick Pierre, quis propagar o uso do esporte como uma ferramenta de aproximar povos em benefício da paz. Em junho de 1894, apoiado pelo americano William Sloane e pelo inglês Charles Herbert, e na presença de representantes de 15 países, Coubertin fundou em Sorbonne, na França, o órgão precursor do Comitê Olímpico Internacional.
Até hoje, esse organismo controla todo o mundo olímpico. Coubertin planejava a primeira edição dos Jogos para 1900, em Paris, durante a Exposição Mundial. Mas o príncipe Constantino da Grécia ficou tão empolgado com a ideia de recomeçar a competição no mesmo país onde ela havia terminado 16 séculos atrás, que conseguiu organizá-los em 2 anos. Em 6 de abril de 1896, então, foram inaugurados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Na primeira Olimpíada da Era Moderna, mulheres ainda estavam proibidas de competir. O rei George I da Grécia disse a célebre frase: "Declaro abertos os primeiros Jogos Olímpicos em Atenas", que se tornou marca registrada para todas as cerimônias de abertura seguintes. Nas Olimpíadas de Atenas, participaram 285 atletas de 13 países. Nas provas de atletismo, ciclismo, luta, esgrima, ginástica, halterofilismo, natação e tênis. Mas o sonho do Barão de Coubertin de aproximar as nações através do esporte não se concretizou facilmente. Em 1936, as Olimpíadas na Alemanha nazista de Hitler foi um dos momentos mais duros das Olimpíadas na Era Moderna. Durante 2 semanas de agosto de 1936, aconteceu os Jogos Olímpicos de Verão em Berlim, a capital alemã, durante a ditadura nazista. Os jogos forneceram um palco para a estética nazista e foram utilizados como veículos de propaganda pelo regime hitleriano, de forma nunca vista antes. Adolf Hitler usou os jogos para camuflar seu caráter racista e militarista, ocultando a sua agenda antissemita e seus planos de expansão territorial. O regime explorou os jogos para impressionar os espectadores e jornalistas estrangeiros com a imagem de uma Alemanha pacífica e tolerante. Os Estados Unidos e várias outras grandes democracias ocidentais rejeitaram participar do boicote às Olimpíadas de 1936, que para muitos historiadores foi uma grande oportunidade perdida, que teria feito Hitler repensar o prosseguimento de seus sonhos de poder. Com o final dos Jogos, as políticas expansionistas da Alemanha e a perseguição aos judeus e a outros inimigos do Estado se intensificaram, culminando na Segunda Guerra Mundial e no Holocausto, que para muitos é considerado o maior genocídio da história. Os nazistas aproveitaram os jogos para propagar suas ideias e não economizaram para isso. O orçamento dos jogos foi ampliado em 20 vezes. O resultado foi a construção do mais moderno complexo esportivo até então. Os organizadores criaram o Cortejo da Tocha Olímpica, que existe até hoje. Por ordens diretas de Hitler, foram retiradas dos arredores da cidade olímpica todas as referências antissemitas ou que pudesse manchar a imagem da Alemanha pacífica. Em 1916, a Primeira Guerra Mundial impediu o acontecimento dos Jogos Olímpicos de Berlim, mas em 1920 ocorreu a 7ª edição das Olimpíadas da Era Moderna, realizados em Antuérpia, na Bélgica, numa homenagem do COI ao sofrimento infligido ao povo belga durante a Primeira Guerra Mundial. Atletas de 29 países, num total de 2.561 homens e 65 mulheres, participaram de 24 esportes, num total de 154 modalidades.
Os jogos começaram em 20 de abril e duraram até 12 de setembro. Os Jogos de Antuérpia foram notáveis pelo fato de, neles, ser hasteada pela primeira vez a bandeira olímpica, que é branca com 5 anéis no centro, representando os 5 continentes. E também foi na Antuérpia que o Brasil fez sua estreia nos Jogos Olímpicos, deixando marcado sua presença ao conquistar 3 medalhas, uma delas de ouro, pelo atirador e oficial do Exército Brasileiro, Guilherme Paraense. E a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Bulgária e a Turquia foram proibidas de participar por suas posições durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1940 e em 1944, as Olimpíadas não aconteceram por causa da Segunda Guerra Mundial, opondo a Alemanha nazista, Itália e Japão a Reino Unido, França e União Soviética, e mais tarde aos Estados Unidos. O conflito atinge todos os continentes, e a Europa é o grande palco dos combates. Ao final, a Alemanha está destruída e é dividida em 2 estados. Mas em 1948, as Olimpíadas de Londres foram a resposta do movimento olímpico para a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Mas após o intervalo de 12 anos, um conflito mundial que deixou um saldo de 20 milhões de mortos, e sem o Barão de Coubertin, que morreu em 1937, os Jogos Olímpicos só renasceram graças ao entusiasmo de alguns membros do COI. Após a morte de Coubertin em 1937 e a do seu sucessor, o belga Henri Bailly de Latour, que faleceu ao ser comunicado da morte em combate de seu filho, o movimento olímpico estava fraco. De qualquer modo, os organizadores conseguiram fazer um evento digno, restaurando o famoso estádio de Wembley para servir como palco central dos Jogos Olímpicos, que contou com a participação de 59 nações e com a presença de 4.104 atletas, 390 deles sendo mulheres em 19 modalidades, e foram abertos pelo rei George VI em pessoa. O Brasil encantou o mundo com a abertura dos Jogos da Rio 2016. Com quase 4 horas de luzes, fogos de artifícios, coreografias e shows musicais, a abertura da Olimpíada no Rio de Janeiro encantou o público do Maracanã e foi muito elogiada pela imprensa internacional. These Brazilian football fans are absolutely who had a near flawless run at E fez a festa da internet com um tsunami de memes. Olimpíada em casa, o Brasil se inspirou e fez a melhor campanha de sua história nos Jogos, quebrando o recorde de ouros para o país. Foram 7. Ao total de 19 medalhas, marca também inédita. Nas competições, muitas surpresas. Algumas boas. Outras nem tanto. A Polícia Civil revelou que não houve assalto. O que houve foi uma arruaça dos atletas no posto de gasolina, onde eles pararam antes de voltar para a Vila Olímpica.
Depois de diversas tentativas frustradas e muitas decepções, o Brasil finalmente conquistou a sonhada medalha de ouro no futebol. Para dar um gostinho a mais, a decisão foi com a Alemanha. O craque Neymar brilhou com um golaço de falta no tempo normal, que terminou em 1-1, e com a cobrança decisiva na nervosa disputa de pênaltis. Usain Bolt chegou ao Rio de Janeiro como uma das grandes estrelas dos Jogos e não decepcionou. O jamaicano se tornou o primeiro atleta a conquistar o tricampeonato nos 100 e nos 200 metros rasos e ainda fechou o vitorioso revezamento 4x100. Esse sim, o verdadeiro mito. A ginasta norte-americana Simone Biles levou para casa 4 medalhas de ouro, uma de bronze e deixou uma certeza: ela será uma das grandes estrelas dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Atletas então desconhecidos caíram nas graças do público, e histórias de superação emocionaram os brasileiros. Rafaela Silva, que foi hostilizada nas redes sociais após ser eliminada na última Olimpíada em Londres, conquistou o ouro e lavou a alma. Ela começou a treinar quando era criança na Cidade de Deus e quase desistiu da carreira após os Jogos de 2012. O primeiro ouro da história do Brasil no boxe veio pelos punhos de Robson Conceição. O baiano, que começou a treinar por causa de brigas no Carnaval de Salvador, fez o público do Rio Centro vibrar na final. Isaquias Queiroz se tornou o primeiro brasileiro de todos os tempos a conquistar 3 medalhas em uma mesma edição olímpica. Foram 2 pratas e 1 bronze na canoagem. Vazamentos, goteiras, problemas elétricos, teve de tudo no prédio da Austrália na Vila Olímpica. As falhas nos apartamentos dos atletas foram as primeiras polêmicas dos Jogos. Teve atletas que desistiu de participar dos Jogos por conta da epidemia de Zika vírus. Outros vieram, mas mostraram preocupação. A goleira Hope Solo, que divulgou um kit contra o mosquito antes de viajar ao Brasil, sofreu com a torcida que gritava Zika toda vez que a norte-americana pegava na bola. O francês Sami El Said caiu de mau jeito, fraturou a perna e comoveu o público presente na arena. Medalhista de prata em Atenas 2004 e técnico da equipe alemã de canoagem no Rio, Stefan Heinze morreu após sofrer um grave acidente de carro a caminho da Vila Olímpica. 4 nadadores norte-americanos, dentre eles Ryan Lochte, dono de 12 medalhas olímpicas, alegaram ter sido vítimas de um assalto na noite carioca. A versão foi desmentida depois que câmeras de segurança mostraram os atletas chegando com seus pertences à Vila Olímpica. Tudo não passou de uma grande mentira. A neozelandesa Nikki Haley e a norte-americana Ibi D'Agostino deram um belo exemplo de espírito olímpico nos 500 metros rasos. As duas se chocaram e caíram na parte final da prova. A partir dali, as duas passaram a correr juntas e a se ajudar para completar a corrida. Como prêmio, foram classificadas para a final por conta do olimpismo. Todos esses momentos marcantes que eu falei agora foi só um pouco de tudo que aconteceu na Rio 2016. E o que esperar
dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Quando Tóquio foi eleito sede das Olimpíadas de 2020 em 2013, o Japão comemorou e até os apresentadores de televisão chegaram a chorar de emoção. Na época, muitos temiam que o acidente nuclear de Fukushima, que aconteceu em 2011, arruinasse o projeto olímpico, mas o governo apostou. Mas eles não esperavam que em 2020, o ano dos Jogos e em meio à expansão da pandemia do novo coronavírus, o COI anunciasse o adiamento das Olimpíadas para 2021, um fato inédito em tempos de paz. Os Jogos, que mantêm o nome Tóquio 2020, serão um testemunho da derrota do vírus, confiou Shinzo Abe, na época o primeiro-ministro japonês. O custo extra do adiamento e das medidas anti-Covid fez com que o orçamento de Tóquio 2020 disparasse para um total de mais de 15 bilhões de dólares, quase 3 bilhões a mais, um recorde para os Jogos Olímpicos. Atualmente existe o receio de um segundo adiamento, ou até mesmo o cancelamento, mas o Japão nega veementemente que estaria estudando a hipótese. Infelizmente, após o adiamento em 2020 e os receios em 2021, a Coreia do Norte foi o primeiro país a anunciar que não irá participar dos Jogos e ao temor de novas desistências. Mas a esperança é a última que morre. Todo o mundo está se ajudando no combate à pandemia. Com a vacinação a todo vapor, vários países já se veem quase livres do vírus. Sendo assim, que comece os Jogos de Tóquio, os Jogos da Superação.